Olá, tudo bem? Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar, debatendo os principais assuntos que envolvem toda a sociedade. Nesta edição, estaremos falando sobre o FEComerciários e Sindicato dos Comerciários, que realizarão a primeira edição da Ação Social de Inclusão da Diversidade Humana, neste dia 27, portanto, nesta quinta-feira. Também, fim da cobrança da tarifa de interurbano depende de reunião na Anatel. O outro destaque, unidade de saúde de Sorocaba, unidades terão de Sorocaba terão horário de atendimento reduzido e vamos debater a questão em que Sorocaba entra no foco da Lava Jato, onde o ministro Gilmar Mendes manda investigar a empresa da cidade de Sorocaba que recebeu dinheiro na campanha da presidente Dilma Rousseff. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Ézio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família, e Dr. Anselmo Basto, advogado especialista em direito do consumidor. Começamos destacando que a Prefeitura de Sorocaba anunciou mudanças no atendimento municipal da saúde. A partir do dia 1º de setembro, 15 unidades básicas de saúde vão ter o horário de atendimento reduzido em cerca de 2 horas. Segundo o secretário de Saúde, Francisco Antônio Fernandes, 16 unidades manterão o horário de atendimento e serão colocados cartazes nos postos informando sobre a alteração. O secretário ainda explicou a necessidade dessas mudanças, justamente fazendo parte deste momento em que o país passa por a atual crise financeira. Dr. Ézio Vestina, a decisão da Prefeitura, ela se justifica sobre o aspecto técnico, mas há o entendimento do cidadão por parte deste momento, ou seja, o cidadão, ele recebe de uma maneira aceitável esta decisão da Prefeitura? Satisfação, doutor Ézio. Satisfação é minha, um prazer estar mais uma vez aqui. Claro que não, eu sou cidadão e detestei. Eu detestei essa situação. Veja bem, a tecnicidade que você alegou, questões técnicas, ela cede à questão de necessidade. Nós estamos falando de saúde pública, Oliveira. Eu quero que você convença, eu quero que o secretário convença aquela mãe que está com a criança ardendo em febre, 39 graus, e normalmente isso acontece 11 horas da noite, meia-noite. Eu quero que o secretário convença aquela mãe que ela vai ter que esperar até amanhã, ou depois das 17 ela não pode mais levar a criança. Saúde, Oliveira, essas são prioridades, essas coisas não podem tergiversar. O senhor não está sendo dramático? Não estou sendo dramático, nós não conseguimos resolver o problema da dengue. Nós estamos com o problema da dengue ainda. Como é que nós falamos de fechar o centro de saúde? Eu acho que são coisas que tem que trabalhar em outros aspectos. Mexa no cafezinho do pessoal, mexa no papel, mexa no xerox. Diminua os gastos com viaturas, com cargos comissionados. Saúde, cargos comissionados, mas não com saúde pública. Doutor Anselmo, já que o senhor entrou um pouco anterior até ao meu chamado inicial, automaticamente o senhor está desejoso de poder debater essa questão. Eu lhe pergunto o seguinte, não é demagógico, me desculpe a minha franqueza, todas as vezes que ele discute de forma responsável uma ação no município, já vem, porque tem que cortar cargos de confiança, cargos disso e aquilo. E eu ouvi o senhor aí colocar na fala do Dr. Ézio Vestina essa questão, não que eu esteja querendo dizer jamais que o senhor está agindo de forma demagógica, mas dentro do aspecto popular, quando vem esse tipo de ação, sempre vem esse questionamento, sendo que a gente pode discutir essa questão de uma maneira mais racional, mais pé no chão, está sabendo o momento em que passa o país? Oliveira, onde nós estamos falando em demissões no nosso país, né?
Será que há necessidade? Pode até ser um pouco de demagogia, onde estamos falando aí, o doutor é especialista aqui na área trabalhista, onde as pessoas estão sendo demitidas, viu? Não dá para fazer um enxugamento nessa questão, para você atender a área da saúde, viu? Você cortar dinheiro da saúde e da educação, isso é crime, viu? Como o doutor Ézio disse, como ficam as pessoas que necessitam de atendimento nessas UBSs, viu? Você não pode cortar em outras questões, quer dizer, você cortar na saúde, viu? Desculpe o perdão da palavra, viu? A saúde em Sorocaba já está tão ferrada, viu? Com essa estrutura ruim que nós temos hoje, se você cortar, ela vai piorar ainda mais. Doutor, você pega, isso vai sobrecarregar o quê? Essas 2 horas, essas 15 unidades. A Santa Casa não tem condições de atender, não tem estrutura. Daí, conversando com o secretário, doutor João Leandro, ele me disse o seguinte: Oliveira, se não tiver esse tipo de corte, nessas 2 horas, nós teremos um problema. Hoje nós estamos cortando para manter o pagamento dos funcionários durante o período normal. Se cortar essas 2 horas, nós podemos comprometer, inclusive, o pagamento desse salário. Doutor Vestino, o senhor é advogado trabalhista também, especialista nesta área. Não tem aí uma racionalidade nessa decisão da prefeitura? Não. Nós temos que pagar o funcionário, isso é sagrado, ele tem suas obrigações, ele tem que pagar suas coisas, mas há situações que a prefeitura pode trabalhar, ela pode pensar, ela tem lá seu secretário de planejamento, ela tem toda uma administração que está à disposição dela para ela mexer em outros gastos. E esses outros gastos não passam necessariamente pela saúde. Oliveira, é saúde, Oliveira. Nós estamos falando de vidas. Mas nós não temos uma Ainda há pouco você teve um problema com o seu pai, como você mesmo falou no ar, tanto aqui como na rádio. Como é que você se sentiu quando as questões estavam envolvendo um parente seu? Você não queria um atendimento pronto? Você estaria preocupado mesmo se a prefeitura pode gastar R$2 ou R$3 a mais ou menos? A gente não pode tergiversar com a saúde das pessoas. Quando eu estou questionando, não quer dizer que eu esteja defendendo. Não, sem dúvida alguma. Eu conheço sua posição. Eu conheço melhor do que ninguém a sua posição. E o meu questionamento vai no seguinte sentido. Você está nos provocando para que nós provocando para a gente poder entender. Sim, justamente por isso que eu lhe faço esse questionamento. Nós tivemos uma justificativa da prefeitura da interpretação que às 17 horas tudo vai fechar. E não é. A rede ela tem unidades pré-hospitalares na cidade que dão essa assistência e esse sustento no sistema e de funcionamento 24 horas. Por que não balançou a cabeça aí, doutor Anselmo? Oliveira, nós já temos esses pronto atendimentos 24 horas que você mencionou sobrecarregado. Então, cortando 15 unidades, menos 2 horas dias, não tem condições. Fecha essa questão na câmera 3, não tem, falta médico, falta remédio, falta equipamento, vai piorar ainda mais a situação daquelas pessoas que necessitam atendimento. Oliveira, nós estamos falando de saúde não se corta, já tem orçamento reduzido, não se corte qualquer outra coisa, vamos cortar secretarias, enxugar, cortar outras coisas, Oliveira. O subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado de São Paulo, Edmir Mesquita, aguarda o agendamento de uma reunião com representantes da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para pedir pelo fim da cobrança da tarifa de interurbano nas ligações entre as 26 cidades que compõem a região metropolitana de Sorocaba. Sorocaba é linda, olha que imagem linda de Sorocaba, doutor Ézio Vestina. A cidade cresce mesmo em tempo de crise, nós temos uma cidade que se movimenta, uma região com todo o potencial. A única coisa que não tem um movimento dentro daquilo que se espera é quando depende das ações de governo, doutor Ézio Vestina, onde aqui a região metropolitana já foi criada há um determinado período, só que ainda a gente não consegue se comunicar sem esse sistema DDD, doutor Vestina. Então, se veja como é que é o negócio. Isso é uma coisa que, lógico, nós estamos com uma região metropolitana, Oliveira, embrionária. Ela está no seu embrião, ela vem, você mesmo já tocou nesse assunto com pessoas que são especialistas. É evidente que o que está faltando um pouco é de efetivação. O que nós não sentimos, o que nós não estamos sentindo, é as ações efetivas
efetivas dessa região metropolitana. Ela foi criada, mas a população dessa região ainda não está sentindo. Uma das formas de sentir seria exatamente não pagar o interurbano. Esse vem automático. Não é verdade? A partir daí... Então eu acho que tinha que ter mais ações, ser mais rápido, essas coisas tinham que ser mais ágeis, Doutor... o meio de comunicação tinha que ser agilizado, não depender de reuniões longínquas que nunca acontecem. Até porque, Oliveira, hoje, se você for fazer uma ligação para celular dentro da região metropolitana, que é o código 15, você não paga interurbano. No celular você não paga interurbano. No celular. Você paga interurbano no celular? Não paga. Agora, no telefone fixo, se você fizer uma ligação Sorocaba-Votorantim, que é aqui 1 quilômetro, você vai pagar o interurbano. No celular, se você ligar para uma pessoa que o celular que mora em Itapetininga, por exemplo, você não vai pagar o interurbano, Toretti. Então é um absurdo, viu? Manter essa cobrança de interurbano na região metropolitana. Eu ainda não vou confirmar essa sua informação não, doutor. Não paga, viu? Não paga. Você está ligando para o mesmo código, Oliveira. Você paga como uma ligação local. Uma ligação local. É descontado do seu crédito, da sua conta, lá da sua fatura, eu desconheço. O valor para uma ligação local. Para não falhar na informação e dando crédito na sua colocação também. Até porque, se você fosse fazer uma ligação interurbana, por exemplo, você vai ligar para a cidade de São Roque, é 011. Você vai ter que ligar 0, código da operadora, 11. Aí é uma ligação interurbana. Certo. Se eu for ligar para uma pessoa que mora em Itapetininga, que o celular dela é 15, eu vou ligar o número direto. Tá bem, como o senhor é advogado especialista em direito do consumidor, se alguém estiver pagando o interurbano nas ligações de celular, é só procurar o senhor, não é isso, doutor Anselmo? Porque daí o senhor vai, como a informação veio da sua parte, ele assume a responsabilidade, doutor Vestina? Assumo a responsabilidade. Ok. Independente disso, nós temos que, independente da brincadeira, nós precisamos de ações que efetivem a região. A sociedade precisa sentir. A questão do transporte e a questão do interurbano são coisas que nós vamos sentir a região metropolitana. Agora, só para finalizar também, muito se fala e até agora, como a autoridade falou, embrionário, nenhuma ação concreta na região metropolitana. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta na sequência conversando com representantes da FEComerciários e do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, já que amanhã nós teremos nesta quinta-feira a primeira edição da ação social de inclusão da diversidade humana na cidade de Sorocaba. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós.
Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Voltamos com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região. E aqui você automaticamente tem a opinião, você tem o comentário, a análise de todos os fatos de uma forma imparcial e independente. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Ézio Vestina, advogado especialista em civil, trabalhista e família. Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor. Acabou de descer do avião, já veio para os estúdios, estava em Brasília. É ou não é, doutor Anselmo? Inclusive, ele disse que esteve ao lado, eu vou colocar aqui no ar, agora é público, do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Conversou com o Eduardo Cunha, doutor, perguntou para ele se ele está preocupado com a Lava Jato. Olha, estive numa sessão solene ontem na Câmara dos Deputados, ele esteve presente lá, não demonstrou estar muito preocupado não, bem calmo. Fora do ar nós usaríamos um outro termo, calmo ali, né? Tá pouco se lixando. Mas automaticamente a gente tem que tratar essa questão com muita responsabilidade e no último bloco a gente volta a falar sobre a questão Lava Jato, inclusive essa questão que afeta agora a cidade de Sorocaba e deve ter alguns empresários de cabeça quente na cidade. E olha, se não tivermos aí alguns políticos também muito próximos dessa empresa da cidade de Sorocaba. Daqui a pouco a gente conversa sobre este assunto. Ação de inclusão da diversidade humana. Com grande satisfação, recebemos o Direto ao Ponto, Eunice Aires, ela que é coordenadora da ACID, Associação de Inclusão da Diversidade Humana. Eunice, satisfação imensa tê-la conosco aqui no Direto ao Ponto. A satisfação é minha e em nome dos comerciários, representando aqui Luiz Carlos Mota, presidente da FEComerciários, e Rui Queiroz Amorim, do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Sim, pode até seguir, ou então eu já faço uma pergunta aqui, para você direta, no seguinte sentido. O termo enunciado aqui ele é muito chama a atenção. Ação de inclusão da diversidade humana. Entre a terminologia e a prática, qual que é a realidade? A realidade é que o comércio, nós vamos focar dessa vez, especialmente na pessoa com deficiência. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho com qualidade. Os estabelecimentos comerciais, a maioria deles, possuem menos de 50 funcionários e não estão obrigados às cotas. Oliveira, vamos parar aí, depois a gente ajeita lá no exibidor. Estou com um problema no áudio dela, não estou recebendo o áudio dela. 3, 2, 1, gravando. Voltamos com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Ézio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor. Dr. Anselmo Bastos, que acabou de chegar de Brasília, esteve na Câmara dos Deputados, ele me contou, esteve junto, lá próximo do deputado, presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Bateu um papo com o Eduardo, ele está tranquilo, como que estão as coisas, doutor Anselmo?
Estive ontem em Brasília numa sessão solene, Oliveira, ele teve presente e não se mostrou muito preocupado não, calmo, tranquilo, enfim, vamos ver o que vem pela frente e as novas informações, né? Exato, a gente temos que ficar atentos, né? Muitas coisas ainda vão acontecer, a cada dia uma novidade, né, doutor Vestino, em relação a essa questão da Lava Jato, e agora Sorocaba também entra no alvo dessa questão. Sem dúvida, né? Daqui a pouco tem gente aí que, como dizia antigamente, quando a gente era criança, tem gente que vai estar com um piolho aí virando mandiopan. Outro? Mandiopan. Essa é boa, essa é boa. Essa é do dia. Vamos lá. Ação de inclusão da diversidade humana. Com grande satisfação, recebemos aqui, no Direto ao Ponto, Eunice Aires, ela que é coordenadora da ACID, que é a Ação de Inclusão da Diversidade Humana. Eunice, satisfação imensa tê-la conosco aqui no Direto ao Ponto. A satisfação é minha e em nome da FEComérciários e dos 5 comerciários de Sorocaba, falo também da satisfação que todos nós temos em poder falar dessa importante ação que realizaremos. Entre a prática e a realidade, qual é a realidade hoje no processo de inclusão existente no país? A lei de cotas já completou 24 anos e está longe de ser cumprida. E a cada vez ela piora, principalmente agora com a questão da terceirização, nós temos aí muito receio de que ela realmente não seja cumprida. Essa ação para os trabalhadores no comércio é uma coisa muito importante, porque a maior parte dos estabelecimentos comerciais possuem menos de 100 funcionários e, de uma certa forma, não estariam obrigados às cotas. Porém, nós entendemos que quando você abre espaço para contratar uma pessoa com deficiência, você abre espaço também para receber um cliente com deficiência, ou seja, a sociedade ela ganha de duas formas. Doutor Vestina, sua pergunta, doutor. Eu estava vendo o nome que vocês batizaram, Ação Social de Inclusão. É um nome bastante pomposo, é um nome bastante importante porque ele chama social. Sim. Sempre que a gente fala social, a gente sempre busca trabalhar aquela parcela da nossa sociedade que são minorias que às vezes não têm voz própria, que é o caso que vocês estão tratando, que é dos deficientes. Eu mesmo no meu escritório, não tenho porque ela não pôde continuar, eu tinha uma secretária que era deficiente, era uma maravilha. Que saudade que eu tenho. Pudera ela estar comigo novamente. Não pode. E você falou uma coisa que é muito importante, a nossa presidente terminou de assinar a lei aí dos deficientes, mas ela vetou essa questão dos 50 ou 90 funcionários. Sim. Eu acho que qualquer empresa com mais de 10 funcionários já podia ter um funcionário deficiente trabalhando. Como é que nós podemos trabalhar, se não pela lei, mas pela conscientização do patronato? Olha, tudo bem, nós não temos uma lei, mas nós temos uma obrigação social. Como que nós podemos fazer isso? Nós estamos trabalhando pela inclusão com qualidade. Então, nós estamos pensando assim, uma empresa ao contratar, que ela não coloque lá, contrata-se pessoas com deficiência, ela está contratando pessoas e que podem ser pessoas com deficiência. Esse é um ponto. Um segundo ponto, sabemos que muitas empresas não contratam porque não conhecem as tecnologias assistivas. Hoje você pode contratar um software que vai possibilitar a contratação de uma pessoa cega, você pode ter aplicativos utilizados em celular para contratação de pessoas surdas. Doutor Anselmo, sua pergunta. Eunice, será que hoje não falta do sindicato, enfim, de todos esses órgãos aí de Sebrae, enfim, mostrar para as empresas, para as lojas, para os comerciantes a importância, igual você falou, de ter esse software para que uma pessoa deficiente ali possa trabalhar e com eficiência? Sim, falta conhecimento. E por conta disso é que a FEComérciários e os 5 comerciários de Sorocaba, com o apoio da CERT, Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, por meio do PADEF, que é o Programa de Apoio à Inclusão da Pessoa com Deficiência, nós estamos trazendo para Sorocaba, nessa ação, as tecnologias assistivas. As pessoas terão acesso a conhecer as tecnologias. Isso está aberto à RH de empresas, aos empresários, à sociedade, às pessoas com deficiência,
alunos de escolas públicas, alunos universitários, ou seja, nós estamos fazendo com que haja uma aproximação da tecnologia assistiva, a informação correta, como é que você pode adquirir essa tecnologia, quanto custa, para as pessoas que precisam utilizá-las. Eunice, tem uma pergunta, doutor? Eu quero uma colocação da Eunice, porque ela falou um assunto aqui que eu achei bastante interessante, que é a participação, lógico, nem poderia ser diferente, da PADEF. Nessa podemos chamar de feira? Sim, podemos chamar de feira. Uma feira. A PADEF vai estar recebendo currículos justamente dessas pessoas? Sim, receberá. Nós receberemos todos os currículos, mas é lógico que o encaminhamento terá prioridade o currículo das pessoas com deficiência. E o PADEF vai também promover a emissão de carteira profissional primeira e segunda vias, vai dar esclarecimento. Então, vamos dizer que uma empresa está com dificuldades para contratar e ela não sabe como agir. Eles dão orientação gratuita para as pessoas, como é que elas podem agir para resolver o problema, assim como orientam também o trabalhador que tem dificuldade, que sofreu algum tipo de retaliação ao procurar uma empresa, ele também tem esse apoio do PADEF. Eunice, o doutor Vestina abriu até a pergunta e foi importante. E dentro desse contexto, até para reforçar um pouco mais, para a gente desenvolver outras perguntas posterior, eu lhe pergunto o seguinte, que você pudesse passar como vai ser desenvolvida esta programação no dia nesta quinta-feira na cidade de Sorocaba, para a gente ter uma visão geral de como vai ser desenvolvida essa programação. Sim, o clube foi dividido em 2 espaços. Teremos um espaço com palestras e apresentações culturais de pessoas com deficiência. E no outro espaço nós teremos os estandes, que são de associações de Sorocaba, onde eles estarão demonstrando as tecnologias assistivas. O espaço está aberto para toda e qualquer pessoa, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa surda, seus familiares, empresários, patronato. Que é muito importante. Sim. E muitas vezes é difícil trazer o patronato. Dessa vez nós conseguimos trazer o pessoal do Sincovada. Isso é importante. E daí eu te pergunto o seguinte, o local da realização deste evento? Rua Trinidade, número 302, Jardim América. Jardim América. O evento acontece a partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã e vai até às 17 horas. O objetivo, só para reforçar essa questão, o objetivo do evento? O objetivo é promover uma ação onde nós possamos aproximar o poder público, empresários, sindicatos, trabalhadores, familiares de pessoas com deficiência num espaço muito amplo, onde eles poderão discutir, receber informações através das palestras em relação ao benefício de prestação continuada, aposentadoria de pessoa com deficiência. As empresas poderão ser orientadas como é que elas fazem para fazer a contratação e regularizar situações. As famílias terão acesso, inclusive, a saber que existe uma linha de crédito para fazer a aquisição, por exemplo, de uma cadeira motorizada. Uma última colocação. Você, com a experiência que tem mexendo com esta área, você acha que as nossas cidades, Sorocaba, região, enfim, outras cidades, estão prontas para receber essas pessoas? Ou elas ainda precisam avançar bastante nisso? Eu diria que o Brasil precisa avançar bastante nisso. São Paulo, que é uma grande metrópole, também não está preparada, só que nós precisamos nos mobilizar e atuar juntos. É um trabalho de formiguinha, mas que tem que começar em algum momento. Eunice, eu ouvi um professor na faculdade dizendo o seguinte, que muitas empresas, inclusive empresas multinacionais, dentro do programa de responsabilidade social, elas colocam ali no seu orçamento, no seu programa, porque é chique, é necessário, se faz, é moderno. E eu fico preocupado quando a gente fala da questão da inclusão, até que ponto esse processo de inclusão ele deve ocorrer de forma natural, sem o empresário ver esse processo como sendo algo chique na minha empresa, mas vendo que deve fazer parte de uma política da empresa. Essa é uma questão cultural que a gente vem debatendo muito e vem tentando fazer com que haja mudança. É um processo de conscientização. Nós precisamos ver a pessoa com deficiência como dentro dos seus direitos, como ser humano, que pode viver as suas próprias expensas e que tem o direito de trabalhar, tem o direito de viver como qualquer outro cidadão.
Isso é um trabalho de conscientização de cada uma das pessoas, que passa pela educação e pelo empresariado. Na cidade de Sorocaba, vocês têm um levantamento do número de pessoas que estão nesse processo de espera para ser incluso no mercado de trabalho, mas que não encontram uma oportunidade? Nós não temos esse dado especificamente de Sorocaba, porque como a sociedade não está tão voltada a isso, não foi feito, não existem ainda dados precisos de cada um dos municípios. Mas nós sabemos que dentre as pessoas hoje com qualificação, precisando entrar no mercado de trabalho, São Paulo, 2,6 milhões de pessoas com deficiência, com ensino médio completo, e apenas 72 mil dessas pessoas sendo contratadas. Nós temos 2 milhões em São Paulo, no estado ou na cidade de São Paulo? No estado de São Paulo, 2,6 milhões de pessoas e com deficiência. 72 mil estão sendo aproveitadas. Aliás, é até uma denúncia gravíssima, né? Sim, do que acontece hoje no estado de São Paulo. Doutor Anselmo, para fechar alguma pergunta, doutor? Eu acho que uma pergunta para o Eunice é a seguinte, que após, acho que esse evento, Eunice, pode ser que os empresários, os comerciantes se conscientizem e passem a contratar mais as pessoas com deficiência, não só contratar, respeitar mais essas pessoas? Sim, e é o que nós desejamos, que haja respeito, que se mobilizem, que tornem os espaços acessíveis e não esperem somente do poder público tornar os espaços acessíveis, porque às vezes você tem uma pessoa que precisa, por exemplo, ser atendida numa loja, é um cadeirante atendido do lado de fora, porque ele não tem como entrar dentro da loja. Eunice, reforçando, nesta quinta-feira, o horário do evento local, na câmera 3. Rua Trinidade, número 302, Jardim América, das 9 às 17 horas. Obrigado, recebemos aqui no Direto ao Ponto Eunice Aires, coordenadora da CID, Ação de Inclusão da Diversidade Humana, falando sobre a ação de inclusão da diversidade que acontece nesta quinta-feira na cidade de Sorocaba. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança.
A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Direto ao ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região, e automaticamente você ficando muito bem informado. É uma forma diferente de colocar a notícia para você, né? Detalhada, comentada, analisada por formadores de opinião, pessoas que têm o compromisso com a cidade e com a região e com o país, né? Porque nós queremos um país melhor, onde a gente possa viver com tranquilidade. Olha, médicos peritos ameaçam aderir à greve dos servidores do INSS. A greve que atinge parte dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social INSS de todo o país pode ter novo capítulo com a possibilidade da paralisação dos médicos peritos. Até o final da semana, a categoria deve realizar a assembleia para debater sobre o movimento de greve, segundo as informações da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. Doutor Ezio Vestina, essa questão dos médicos peritos, como funciona, qual é o funcionamento hoje na prática? O senhor que tem um acompanhamento mais próximo como advogado especialista em trabalhista, doutor Vestina? Veja bem, o INSS, ele tem uma política de recolocar o homem para trabalhar. Antigamente existia um termo que se usava muito, estou encostado pelo INPS, estou encostado no INPS. Então, já vem há um tempo, e de certa forma isso é até salutar, que eles fazem a readaptação do homem para o homem voltar a trabalhar. Um indivíduo que teve um problema, recebeu um auxílio, doença, estando capacitado, ele volta a trabalhar, se readapta, se for o caso, e volta a trabalhar. Os médicos peritos, eles têm esta função, que é justamente analisar. Lógico que dentro do universo de pessoas que procuram, a gente vê uns absurdos, gente que não tem condição de voltar a trabalhar e os médicos mandam voltar a trabalhar. E hoje, qual é a principal reclamação deles? A questão da greve. Vamos focar um pouquinho na questão da greve. Hoje está tendo uma reunião, dia 26 de agosto, está tendo uma reunião entre o ministro do Planejamento. Ou seja, nesta quarta-feira está tendo uma reunião entre o ministro do Planejamento e os líderes grevistas, porque essa greve é praticamente nacional. E onde eles estão debatendo, a busca dos funcionários é por 27,5% de aumento. O que não está muito claro agora, com essa nova posição dos médicos, dessa informação dos médicos, o que é a reclamação dos médicos, se é esse mesmo 27,5%. Porque dentro das exigências está também uma melhora condição de trabalho. E nós sabemos que os médicos, às vezes, têm uma péssima condição de trabalho. Eles chegam a apanhar até de pessoas que vão lá, não são atendidos, como batendo nele. Então, não sei se eles estão buscando só o aumento ou também a questão da... Essa é uma outra questão muito grave, doutor Anselmo, no país. Ou seja, não há uma política salarial para as categorias. O que a gente vê, ano após ano, vem os médicos peritos, vem o pessoal da Receita Federal reclamar melhores condições, vem do Judiciário. No país falta esse tipo, um plano de carreira para o servidor, onde ele possa sentir uma estabilidade dentro de um processo. E daí causa toda uma insegurança nesse contexto. Sem dúvida, Oliveira, todo ano é a mesma ladainha, né? Todo ano é a greve do INSS, é a greve dos peritos, são os fiscais, é a Polícia Federal, é o Judiciário, e quem paga a conta somos nós, né? Aí... Não que eles não tenham... Não, que o direito de greve é garantido pela Constituição, viu? Eu acho que é perfeito você reivindicar melhores condições de salário, como o doutor Ezio disse. Às vezes muitos peritos aí são agredidos, assim também como o pessoal da área da saúde é agredido em hospitais, enfim. Eu acho que está de uma maneira geral. O que você falou, falta uma política de
de salários, de planos de carreiras, isso acho que na esfera municipal, estadual e federal, Oliveira. E nós vamos ficar nesse processo, doutor Vestina, doutor Wesley aí? Oliveira, em contrapartida ao constitucional direito de greve, que nós não estamos discutindo, existe também a continuidade do serviço, né? Inclusive agora existe uma liminar que está em vigência, onde determina que 60% dos funcionários trabalhem. Porque tem o cliente é o cidadão, entendeu? Que paga os seus Nós impostos. temos um caso aí que tem uma família que está morando dentro de um veículo porque não conseguiu atendimento e a pessoa precisa do benefício. Então, a par do direito de fazer greve, nós também temos que dar no mínimo de atendimento à nossa sociedade. São duas frentes. É o cliente e o prestador. E aquele o direito de fazer greve, que é constitucional, e o direito de ser atendido, que também é constitucional. E tem o patrão nesse caso, que é o governo, doutor Anselmo. E o governo sempre permite, ou seja, nunca está disposto a fazer a melhor negociação, ou seja, fazer um ajuste para que esse impasse ele chegue a um fim. Sem dúvida, o governo vem aí, demora acho que muito para se discutir, antes de se iniciar uma greve, sentar, conversar com os líderes, né, dessas classes, para que não chegue nesse ponto, porque viu, é o cidadão que paga a conta ali no dia a dia, como o doutor Ezio acabou de dizer, viu, a família morando dentro do carro, viu, a impressão é que dá, Oliveira, telespectador, a pessoa está ali batendo na porta do INSS pedindo favor, ela não está pedindo favor, ela recolheu, ela contribuiu, é através do trabalho dela, ela não está ali, a impressão é que dá, é de que está ali, impressão não, ela vai lá esmolar na porta do INSS. Agora, o doutor Ezio disse, existe uma liminar determinando que 60% dos funcionários estejam trabalhando. Agora, doutor, não generalizando, eles sabem que eles estão numa greve, uma liminar, enfim, eles acabam ali segurando para que o serviço também não ande, entendeu? Então, Oliveira, mas tudo é um sistema. A população fica numa situação complicada, difícil, refém. As pessoas precisando ficam aí refém porque não tem o que comer. Doutor Vestina? Olha, e isso aí é uma coisa, um contrassenso tremendo. Ainda agora foi anunciado que o pagamento de 50% do 13º que acontecia normalmente desde 2006 em agosto não acontecia. Tinha falado num primeiro momento que seria dividido em duas parcelas de 25%. Agora anunciou-se, para não causar mais desgaste ao governo, que vai ser pago em setembro. Olha o contrassenso, Oliveira. Não tem dinheiro para os funcionários do INSS, não tem dinheiro para os aposentados, mas a presidente Dilma e os outros apaniguados dela já receberam 50% do 13º deles em julho. O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou que o Ministério Público de São Paulo investigue uma empresa de Sorocaba que recebeu R$1.600.000 da campanha que levou à reeleição a presidente Dilma Rousseff no ano passado. No despacho desta semana, o ministro enviou ao órgão relatório da Secretaria da Fazenda de São Paulo sobre a empresa Ângela Maria do Nascimento, empresa para a apuração de eventual ilícito. Mostra novamente a empresa aí pra gente. Essa empresa aí recebeu R$1.600.000. Onde está a empresa? O senhor consegue identificar a empresa ou tem endereço nessa questão aí? Doutor Vestina, vamos dar uma olhada na foto, doutor Vestina, vamos dar uma olhada na foto, por favor, segura a foto. Ali no Barcelona. É no Barcelona. Paraguai, ali. A empresa que recebeu 1 milhão de R$1 milhão, não, pelo que me consta, são 3 milhões e 600. Né? Mas desde 2010, né? Há informações que desde 2010 essa empresa já vem prestando serviços, né? Ou seja, a cidade de Sorocaba agora pode ser a ponta do novelo. Oi, como que é, doutor? Ponta do iceberg. Do iceberg, né, também, para poder aí começar a culminar ou num processo de cassação da presidente Dilma Rousseff, né? O processo ele começa a desenrolar a partir de Sorocaba. Pelo menos o ponto X da questão na denúncia vem através dessa empresa. Como o doutor Vestina recebe essa informação, doutor? Essa informação é como você bem falou e bem colocou. O Gilmar Mendes vai dar o seu voto e conforme o seu voto poderá gerar
começo de um processo de impeachment, tanto da presidente e também, se for o caso, até do seu vice, conforme for a circunstância. Isso mexe, portanto, com o PT e com o PMDB. Com o PMDB. Veja bem, e não tem muita dúvida, né? Uma empresa que foi aberta aos afogadilhos só para receber uma verba e soltar notas fiscais, é evidente que não é uma coisa muito séria. Eu quero entender o seguinte, será que essa empresa, são questionamentos que se permite a partir de agora, essa não é uma empresa de fachada, parece que já caminha para isso. Essa empresa de fachada estaria acobertando uma outra empresa maior instalada na cidade de Sorocaba? É uma pergunta que fica. A senhora Ângela Maria do Nascimento, que representa essa empresa, seria uma chamada laranja? É uma outra? Quem estaria por trás de tudo isso daí? É uma investigação que começa a se desenrolar a partir de agora, doutor Anselmo. Sem dúvida, Oliveira. Não tenha dúvida de que, até inclusive, já houve declaração do contador que abriu esta empresa, né? Então agora o negócio, a investigação do Ministério Público vai chegar à conclusão que essa pessoa aí, senhora Ângela, não é do ramo, entendeu? Não teria condições de estar recebendo um volume de valores para prestar esse tipo de serviço. Ali, pelas fotos que a gente viu, ali na realidade é só um escritório. Entendeu? Escritório é uma residência. Então não dá para saber, mas ali você vê que não é uma empresa realmente que faz um trabalho. Agora, viu, eu acho que sendo investigação vai rebater em outras pessoas da nossa cidade aí. E nós vamos, e até onde esse braço investigativo chegará em políticos da nossa cidade. Isso aí, pode ter um desenrolar muito grande nessa questão aí, como o doutor Vestina disse, pode chegar no final, inclusive, em políticos de destaque na cidade de Sorocaba, o desenrolar. Outra questão, empresas de Sorocaba, não que estejamos focando nisso daí, linkando, mas Sorocaba já tem uma tradição de prestar serviços nesta área para os candidatos, principalmente do PT. Temos empresas aqui, e não só do PT, do Brasil. Nós temos candidatos aqui, empresas aqui, que inclusive desenvolveram toda a campanha de presidenciáveis há pouco tempo, né, do ex-presidente Lula, por exemplo. Então, tem muita coisa por trás daí. Nós vamos ter que aguardar ainda esse processo, né, doutor, deixa eu dar uma olhada aqui, tem o doutor Vestina comigo aqui e o doutor Anselmo, né, doutor Anselmo? Sim. Tem muita coisa ainda para acontecer e automaticamente, como foi que o senhor disse lá aquela colocação que o senhor fez há pouco, doutor Vestina, no outro bloco, aqui eu vou fazer o seguinte, tem muita gente com pulga atrás da orelha. Sem dúvida, vai começar, Oliveira, a linkar uma coisa na outra e vão realmente descobrir quem está por trás dessa empresa aí, Oliveira. Você veja, por exemplo, o relatório... Doutor Vestina, já não dá mais tempo. Sim, mas o relatório da Secretaria da Fazenda já aponta que não houve a apresentação de registro de entrada de materiais, produtos ou serviços dessa empresa. Como é que sai, então, e como é que recebe um... Quem tem que explicar é o PT. Inclusive, as contas do PT de Sorocaba do ano passado estão ainda em aguardo para o fechamento. Há um questionamento sobre as contas do PT local. A pergunta que vem é assim, até que ponto o PT local também não sai arranhado nessa questão? Na nossa tribuna de formadores, doutor Ézio Vestina, advogado, especialista em direito do trabalhador, civil e família. Direito do trabalhador, é isso mesmo? É isso? Especialista em direito do trabalho, família e tudo mais. Responsabilidade civil. Doutor Anselmo Bassa, advogado, especialista em direito do consumidor. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estão colocando a gente para fora aqui. Vamos embora. Obrigado. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá.